muito bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom ter você com a gente aqui no Pode Comunicar, porque comunicar é ministério e eu tô aqui com uma galera super legal. Esse é o primeiro episódio de uma série que nós teremos aqui na Associação Mineira Sul para auxiliar as igrejas e comunicadores para que o evangelho avance em cada cidade desse campo. E eu tô aqui e eu quero apresentar essa equipe maravilhosa que tá comigo. Tá aqui ao meu lado, Fernando Gomes. Dá um alô pro pessoal, Fernando. E aí, gente, feliz demais, viu? Feliz demais por essa iniciativa, feliz demais porque tá saindo do papel um sonho. O sonho tá virando realidade, né? Com certeza vai ser bênção pra gente, hein? Fernando é o nosso design aqui na Associação Mineira Sul e também o nosso gerente de comunicação. Bom, lá do outro lado, a gente tem duas convidadas super especiais. Primeiro ali, Crislane Annelise. Oi, pessoal. Crislane é a nossa social media, se apresenta aí. O pessoal quer te conhecer também. É um prazer estar aqui participando desse episódio de podcast. Você sonhou muito com esse dia. Fala a verdade. Ela tá ansiosa, ansiosa. já tá acontecendo, já é realidade já. É verdade. Eu acho que é uma iniciativa muito importante, né? A gente sente isso. Eu acho que talvez o meu nervosismo, assim, seja por entender a importância da gente estar tendo essa iniciativa. Então, eu fico muito feliz e é um prazer, de verdade. Que bom. Bom demais. E tá aqui a Day Diniz, a Daiane. E olha, de maneira muito especial, Daiane, é muito significativo pra gente ter você conosco, só comunicando aqui pro pessoal que tá em casa. A nossa ideia é, de fato, sermos relevantes para as igrejas locais. E a Day acabou de se tornar uma líder de comunicação. Ô, bênção! Faz o quê? Um mês que ela se tornou, 2 meses, uma líder de comunicação. Ela vai explicar melhor. E hoje ela está aqui, não apenas como assistente social, que ela também serve na Associação Mineira Sul, mas como uma comunicadora. Day, é muito bom ter você aqui, se apresenta aí pro pessoal. Eu agradeço demais essa oportunidade e assim, seria um sonho se eu já tivesse 2 meses. Tá Na verdade, agora? aí tem 2 semanas Uau! que eu assumi Uau! aí o Muito bom. cargo. Eu tô bastante feliz porque pra mim é um desafio, mas também é um chamado, uma oportunidade de conhecer essa nova área, que é uma área que faz os meus olhinhos brilharem. Ah, que legal. Então, é uma coisa que eu já tenho gosto. Então, a oportunidade de servir nessa área, pra mim, é muito legal também. Que bênção. Então a gente tem muito que conversar aqui, não é verdade? Muita E eu coisa. tenho aqui algumas perguntas pra gente dialogar, pra gente discutir. Mas você que tá aí em casa, a gente tem um pedido especial. Você já nos segue no Instagram? Você já nos segue aqui no YouTube? Então, olha, se inscreve aqui no canal e, por favor, vai lá no nosso Instagram, @adventistasmineirasul. A gente tem muita coisa boa, muita coisa legal lá. A gente quer muito que você participe com a gente e nos ajude a construir cada vez mais uma comunicação relevante aqui nesse território. E eu quero lançar aqui para Cris a primeira pergunta. Primeira. Já foi reta assim, ó. Só porque eu tô nervosa, tá bom. Vamos lá. Cris, qual que é o papel da comunicação na missão da igreja? Você acredita que a comunicação na igreja, ela faz a diferença ou não? Totalmente. Esse é um tema sobre o qual eu tenho pensado muito, principalmente nas últimas semanas, né? Qual que é o papel da comunicação? Porque a gente vê, há um certo tempo atrás, a comunicação dentro da igreja, ela era vista mais como uma forma de entreter o jovem e não era tão levado a sério. Hoje a gente já tem um outro olhar. Tanto que muitas coisas são pautadas através do que vai, né, para a comunicação, enfim. Então, pensando nisso, eu consigo perceber que a comunicação, ela é como se fosse uma porta da igreja que se abre para o mundo, né? Legal. A gente vê no dia a dia, nós que somos cristãos, né? A gente vê no dia a dia, os bastidores da igreja, acontecem muitas coisas legais. Só que quem faz isso chegar para quem tá lá fora, né? É a comunicação. Então, pensando dessa forma, eu vejo a comunicação como essa porta que se abre para quem tá lá fora e também se abre para trazer os que estão lá fora para dentro, né? Legal. Então, dessa forma eu vejo. Muito bom. Mais alguém quer comentar? Qual que era a pergunta mesmo? Eu A prestei pergunta- atenção só na resposta. Eu acho que você se concentrou Me concentrei muito na resposta da Cris, e se esqueci esqueceu da... da pergunta. Qual que é o papel da comunicação na missão da igreja? Até vou Sim. aproveitar aqui e emendar uma pergunta para você. A comunicação é um caminho para a missão ou existe missão dentro da comunicação? Total. A comunicação... pregar o evangelho é essencialmente comunicação, né? Quando a gente vai ver lá na Bíblia, lá,
Evangelho é boas novas, né? Boas novas é uma boa notícia do reino. Se a gente está falando de notícias, né? A gente está falando de um processo de comunicação. Então, pregar o evangelho é essencialmente a comunicação. Então, tem que ser missão, tem que ser ministério. E eu acho que o que a Cris estava falando lá é interessante, porque a gente olhava para a equipe de comunicação, para os líderes de comunicação, e a gente via apenas tarefas como ir lá na frente da igreja. Não sei se você em casa, né? Você em casa deve ser bem assim, né? A gente vai lá, o camarada vai lá na frente da igreja e dá anúncio. E, na verdade, comunicação é muito mais do que isso, né? Já dei aqui um spoiler de que comunicação, na verdade, é ministério, e a gente precisa entender isso como um ministério para que a obra avance bem. Tem uma coisa que me chama a atenção quando a gente pensa em comunicação, é que a profecia diz que o mundo inteiro vai conhecer o evangelho. E às vezes a gente faz um esforço, eu sei que a igreja tem esse esforço para estar presencialmente pregando o evangelho, mas imagina que você liga a câmera e você tem ali um público de 1.000 pessoas te ouvindo. Qual a chance que você tem de fazer isso todos os dias, pessoalmente? Às vezes não dá. É verdade. Mas com um telefonezinho na mão, dá para fazer isso e muito mais. A gente começou a entender melhor isso, principalmente na época da pandemia, né? Onde as igrejas foram fechadas e a gente teve aí esse público de milhões e milhares de pessoas assistindo cultos, encontros através da internet, através do YouTube, Instagram. Então, não que não viesse já acontecendo antes, mas a grande explosão assim, que fez abrir os olhos da igreja para a importância da comunicação, né, o quanto a gente pode alcançar mais pessoas, acredito eu que foi a partir da pandemia que veio realmente esse despertar. E vocês deixaram bem claro pra gente que existem uma infinidade de possibilidades através da comunicação. Ficou bem claro pra gente, eu espero para que quem tá em casa também, que a comunicação é um local de pregação, as redes sociais são um local de pregação, são igrejas que estão aí espalhadas em vários lares, mas a gente tem também alguns desafios, são oportunidades e desafios. A gente tem a igreja que comunica só internamente, que usa as páginas ali e usa até termos ali dentro só para aquelas pessoas que já conhecem o evangelho, que já conhecem a mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como que nós podemos, então, como comunicadores, sermos mais relevantes, tanto para uma comunicação interna, que é para os membros da Igreja Adventista, mas também para comunicarmos externamente, para pessoas que vão clicar lá na nossa página, por exemplo, Adventistas, Central de Juiz de Fora, e vão ver ali, entender quem são os adventistas, como eles pensam, o que fazem. Puxa, eu quero chegar nessa igreja. Como que a gente consegue, então, olhar para esses dois lados? Eu queria ouvir um pouco de vocês, porque vocês foram selecionados a dedo para estar aqui, para a gente encarar esses desafios e despertar na galera esse pensamento. Sim, porque claro. talvez tenha muita gente aqui nos assistindo que agora vai observar que talvez a página dela não está comunicando a mensagem. Bom, eu vou deixar com vocês. E aí? Tem uma coisa que é importantíssima a gente entender, que comunicar para dentro é necessário, é importante. A gente precisa conversar com os nossos, a gente precisa engajar os nossos, precisa manter os nossos. Então, comunicar para dentro é importante. Mas pregação do evangelho, missão, nos impulsiona a falar para quem não conhece a gente. E aí é que está o grande desafio, porque a gente é muito bom, e aqui eu até arrisco dizer, realmente a gente sabe falar para dentro. Falar com quem é adventista, falar com quem já conhece as nossas crenças é relativamente fácil. O desafio é romper essa fronteira, essa barreira, que impede que as pessoas conheçam a gente. Então, a gente está falando aqui de contexto de internet, por exemplo, tá aí uma excelente oportunidade, uma ótima oportunidade para a gente mostrar aquilo que a gente mostrar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece, né? Utilizando o recurso da internet, por exemplo. A gente precisa deixar um pouco, né, o nosso linguajar, né, para tentar alcançar pessoas que não conhecem, não entendem muito bem o que é ser adventista. Eu penso sobre isso, se você cria um conteúdo que ele alcança bem os de dentro a ponto de inflamá-los, você tem em cada membro de igreja um outro púlpito.
Porque ele vai compartilhar aquela mensagem do perfil principal e aí outras pessoas que não dá para alcançar por aquele perfil vão ser alcançadas pelo perfil do membro. Então, tem isso também, de saber comunicar bem, a ponto de conseguir, de fato, alcançar o que está dentro, inflamar com aquele conteúdo para que ele possa passar isso também para a pessoa que está fora. É verdade. A gente tem 2 pontos aqui, né? A comunicação interna, que tem sua relevância, sua importância, que não pode ser deixada de lado, claro. E a gente precisa encontrar mecanismos de fazer essa comunicação interna funcionar para que a igreja ela entenda e se expresse numa só linguagem, indo para uma só direção, né? Eu tenho um ponto aqui, não foi nada combinado com a Daiane, mas eu frequento a mesma igreja que ela, e nós tínhamos um formato de comunicação, principalmente ali nos anúncios, né? Mas de que forma você consegue otimizar o tempo e passar a mensagem sem que isso te gere um desgaste maior, ou às vezes ficar divagando no momento ali, porque realmente o culto ele tem uma liturgia, a gente precisa seguir isso. E aí, a Daiane, você não faz nem 2 meses, né? Não. Nem 2 meses. Não. 2 semanas. Agora eu vou passar para a Daiane. Conta pra gente o que você fez para otimizar esse momento ali dos anúncios da igreja. Então, a gente tem um link que a gente disponibiliza na comissão da igreja, né, no grupo de comissão. Então, ali estão todos os líderes de departamento. Dentro desse grupo, eles têm até um período X para me enviar todas as informações do evento dele. E aí, eles enviam até quinta-feira, 13h. Quinta-feira à tarde é o meu momento de gravar todas essas informações. Uau. Então, o anúncio que antes, com uma pessoa lá na frente, durava cerca de 5 minutos, explicando toda a informação, hoje vira um vídeo de 1 minuto e 20, 1 minuto e meio, no máximo, que entra na transmissão do culto. E aí alcança os irmãos que não estão na igreja, né? Porque ele fica ali disponível para quem está assistindo o culto online. Muito bom. E alcança, inclusive, quem tá ali não conseguiu assistir o culto por algum motivo, mas recebe no WhatsApp também, Sim, né? eles também recebem pelo WhatsApp, tanto no formato de vídeo, quanto um boletim interativo ali com o aplicativo 7Me, para eles serem direcionados para o aplicativo, as redes sociais, tanto o Instagram quanto o YouTube também, e agora a inteligência artificial também já está no boletim. Ela tá à frente do seu tempo. E aí eu pedi para ela comentar sobre isso, porque eu achei uma inovação. É algo que não vai te custar tanto tempo e você vai conseguir otimizar muito mais ali na frente. E o que acontece? Geralmente, no momento do anúncio, a pessoa tá voltando para dentro da igreja e não presta tanta atenção. Tá todo mundo meio, né? Então não consegue, às vezes, prestar tanta atenção. Com esse material, você consegue passar a mensagem ali e até depois no grupo do WhatsApp. Então, isso resolve um problema que a gente tem ali na comunicação interna, né? Com relação à comunicação externa, foi o que você pontuou e vocês pontuaram muito bem. A gente precisa também fazer com que a igreja, o perfil, ele seja não somente um canal de informação, mas que ele consiga influenciar as pessoas a também quererem falar de Jesus. Atrair pessoas para falar de Jesus. Muitas vezes, eu, como cristã, eu posso não saber como fazer isso, mas eu quero fazer. E aí eu vejo o perfil da minha igreja fazendo de um jeito que me inflama, né, a fazer. Então, isso é importante. A comunicação interna, eu acho que desse formato funciona super bem. Eu fico feliz que esteja tendo essa iniciativa e também ter a igreja ou o perfil que você cuida como uma referência na produção de conteúdo. Muito bom. Excelente. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Eu sonhei muito tempo em uma determinada cidade. E quando eu fui para essa cidade, no sábado, eu falei, no sábado eu quero conhecer a igreja dessa cidade. E, gente, era um sábado de manhã. E eu sempre ouvi que sábado de manhã, em qualquer lugar do mundo que você tiver, a igreja adventista vai estar aberta. Com certeza. Tava chovendo. Eu peguei o metrô, debaixo de chuva, cheguei nessa igreja e a igreja estava fechada. Uau. E eu tinha procurado nas redes sociais, tudo falando, se haveria algum evento, alguma coisa, e não havia comunicação nenhuma. Na porta não tinha uma comunicação se haveria horários de culto. E eu fiquei pensando e eu quero trazer para isso aqui agora. Porque comunicação também não é só sobre redes sociais. Comunicação, nós temos as redes sociais como um grande otimizador. Gostei muito da sua ideia, porque os anúncios eles não são só para quem está presente ali, mas vai para a página depois. Mas e as nossas igrejas? Para você que está nos assistindo, a sua igreja tem horário de culto na porta? Ah, pastor, não tem, porque todo mundo sabe. Será que todo mundo sabe mesmo?
Será que uma visita sabe o horário que funciona? O que está acontecendo ali? Outra coisa, a sua igreja, ela tem uma boa iluminação de fora? Você gosta de entrar em lugares que tá tudo escuro, que te gera medo? Como é que tá a logo da igreja? Tem gente usando o logotipo antigo. Será né? que o logotipo já está atualizado? Como é que tá o seu Instagram? Quando a pessoa digita lá de uma cidade, olha, Igreja Adventista, será que ao digitar Igreja Adventista ela vai te localizar? Ou você colocou o nome da página como IASD? E às vezes a nomenclatura IASD é fácil para nós. Pra gente é. Mas e para um novo converso? Por isso que nós recomendamos você a colocar o nome oficial da igreja, que é Adventistas. Adventistas Brasil, Adventistas Mineira Sul, Adventistas o nome da sua igreja. Eu queria ver com vocês o que vocês pensam sobre isso. Por quê? Porque o nosso desafio hoje de comunicar, ele não está só dentro da rede social, mas a igreja comunicar para a sociedade. Olha, esses dias, uma outra história. Um cara chegou pra mim e falou assim, eu posso ir na sua igreja? Eu falei, claro, e por quê? Poxa, eu achei que era só pra gente rica. Já falaram Todo isso pra mim mundo também. só vai bonito e arrumado. Eu não sabia que eu podia. Cara, eu fiquei na hora Nossa. assim, meio até que em choque, sabe? Falei, caramba, o que a gente tá comunicando? Sim. Né? É um desafio que a gente tem também. E o desafio da igreja é ser acessível, né? Ter uma comunicação acessível. Então, seja desde colocar os horários de culto até na própria comunicação na cidade. Então, precisa passar acessibilidade. E às vezes a gente peca um pouco nisso, porque cria essa distância, né? Ok, ele viu a igreja, sabe que existe uma igreja, sabe que funciona, mas as pessoas vão bonitas. Eu acho que o que talvez tenha impactado ele nem tenha sido as pessoas andarem bonitas, mas a falta de acessibilidade, que até de forma talvez inconsciente, no subconsciente dele, pareceu assim, isso aqui é legal, é muito bom, mas talvez não seja pra mim. Com certeza. E aí a gente não pode criar essa distância, né? Porque a ideia da igreja é ser o mais acessível possível em todas os meios, de todas as formas. Inclusive, o pastor citou o nome da igreja nas redes sociais, nos canais, de modo geral. Isso também traz uma inacessibilidade. Porque o nosso público interno, ele entende os termos igrejeiros. E age, eu sei que é a igreja adventista do sétimo dia, mas quem tá lá fora? Né? Então, vai desde a foto do perfil da igreja, que é orientado a usar a logo oficial da igreja, até o nome, que é Adventistas, vamos colocar Adventistas Juiz de Fora, Adventistas São Mateus, Adventistas Botafogo, por aí vai, né? Então, usar o nome corretamente, porque isso vai fazer com que a pessoa encontre com facilidade. Inclusive, pode não parecer, mas um dos principais meios de busca hoje é através do Instagram. Então, tem que existir essa preocupação e esse cuidado para que nós sejamos acessíveis em todos os lugares onde a igreja se faz presente. Exatamente. Falando em acessibilidade, outra coisa que a gente estava conversando e não estava combinado aqui, Aham. é sobre essa coisa de você postar algo e se tornar acessível ali na rede para responder. Às vezes a gente recebe comentários, recebe mensagem nos directs e não tem ninguém para responder. Quando eu estou assumindo uma página oficial da igreja, eu sou a igreja por trás ali daquela página. Então, se eu não respondo, eu fecho as portas da minha igreja para aquela pessoa. É verdade. Aconteceu isso comigo agora, eu assumi tem pouco tempo, como a gente já falou aqui. E aí teve um gap ali entre a pessoa que estava antes e eu assumi. Nesse espaço, algumas pessoas mandaram mensagem. E aí, quando eu fui retornar, já fazia, 2 semanas que elas estavam ali sem nenhuma resposta. E aí, eu entrei me desculpando. Ai, desculpa pela demora e tudo mais, sabe? Mas, assim, ter alguém atento é importante. A gente vinha conversando sobre isso, essa questão dos comentários. Às vezes, a gente vê um comentário que pode soar um pouquinho mais agressivo. A gente fica assim, será que eu apago? Será que eu respondo? Às vezes, a outra pessoa não teve a intenção de ser maldosa. Então, não vá armado responder esse comentário também. Verdade. A gente tem que tentar entender qual que é a intenção da outra pessoa. Às vezes é só perguntar mesmo e ela não soube se colocar E às vezes ali, o comentário é a dúvida de alguém, né? De mais alguém, o questionamento de mais alguém. E vale a pena você olhar dessa forma e ir lá e responder. A menos que seja um comentário que ofenda diretamente alguém, aí você pode apagar imediatamente e responde no privado. Mas se é um comentário, uma dúvida, ainda que venha com um pouquinho ali de malícia, mas vale a pena você, de certa forma, usar como exemplo para que outras pessoas que tenham a mesma dúvida, a mesma dor, o mesmo questionamento, vejam ali que a igreja está sendo
clara, né, na sua comunicação. Excelentes pontuações. Bom, você que tá em casa, eu espero que você esteja gostando. Esse é o primeiro Eu tô episódio gostando, do hein? Pode Tá Comunicar, gostando, porque Cris? comunicação é ministério, é missão. Poxa, Cris, você É Não isso aí, criou esse combinaram, nome. não isso aí, combinaram é isso direito. aí. Vamos lá, vamos de novo então, porque comunicação é Missão. Ministério. missão. Ministério. É gente. missão, é É ministério. ministério. Comunicação Na próxima a gente é uma infinidade de oportunidades. Então, gente, você que tá aí em casa, que tá assistindo a gente, ó, se você tem alguma pergunta, escreve pra gente. A gente vai observar cada comentário, se você tá gostando, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, Isso aí. para que a gente possa estar, então, respondendo em outras plataformas ou até mesmo em outros podcasts. Você já deixou o seu like? Você já compartilhou com a sua igreja? Isso pra gente é muito importante. Bom, nós vamos aqui agora para a parte final. Nós temos aqui outras 2 perguntas. A gente tem uma infinidade de assuntos. Eu acredito que nós vamos precisar de outros podcasts. Pelo menos mais umas 3 temporadas. Pelo aí. menos mais umas 3 temporadas aí para responder outras dúvidas, né? Mas vamos lá. Talvez a gente tá aqui conversando com uma pessoa que, assim como você, entrou há 2 semanas, ou até já entrou há algum tempo, Dai, na comunicação da igreja, e ela tá dizendo assim, cara, eu tenho muita vontade de fazer um Instagram, de colocar lá no Google, por exemplo, atualizar no Google o endereço da minha igreja, tornar a minha igreja mais visível, mais acessível, mas eu sou uma pessoa sozinha, o que que eu faço? Como que eu monto uma equipe? Conta pra gente a sua experiência aí. Então, gente, tudo bem começar como eu keep, não tem problema, tá? É muito bom. Eu brinco falando que, assim, esses vídeos do informativo que eu faço ali com os comunicados, eu faço sozinha. Eu me gravo, eu edito, eu faço a vinheta, eu faço tudo. Não tô falando que você precisa ser autossuficiente o tempo inteiro, Claro. mas enquanto você não tem uma equipe, faça. Faça com o que você tem. E aí depois, começa a observar pessoas que podem agregar nesse sentido. Gente que gosta de fazer edição, tem gente que não gosta de aparecer na frente da câmera, mas tem gente que é muito bom de bastidor. Então, pega essa pessoa, puxa pra perto e vai formando a equipe dos sonhos, sabe? Mas não espera ter a equipe dos sonhos para começar, porque senão não vai rolar. Vai demorar, vai embaçar o negócio, entendeu? É verdade. Tem uma coisa que na nossa cultura é comum, obviamente, a gente quer fazer algo para Deus e tem que ser algo com excelência. Só que às vezes a gente fica travado porque acha que a falta de recurso pode acabar deixando a coisa feia, né? Na verdade, o ideal é começar com aquilo que você tem, com os recursos que você tem, e a gente vai melhorando. A igreja vai percebendo isso e a igreja valoriza isso. Sim. E a própria igreja pode ir investindo para que essa estrutura continue crescendo. Outra né? coisa sobre isso, a gente também estava conversando mais cedo, aposta em dominar a ferramenta gratuita. Não Claro. pensa assim, eu vou investir no CapCut Pro. Calma, cara, calma. Vai tranquilo. Vai devagar. Domina o gratuito, porque às vezes a outra pessoa que vai assumir depois de você não vai ter condições de arcar com o custo do Pro. A igreja não tem condições de arcar com esse custo agora. Domina o gratuito. E no gratuito já tem muita possibilidade. Então, se você dominar bem a versão gratuita, o Pro vai ser o upgrade mesmo, que você vai fazer depois e vai dar tudo certo. Mas domina o gratuito, vai fazendo com o que você tem. Um celularzinho e boa vontade, nossa, Dá pra fazer muita faz coisa. muita E coisa. olha, por experiência, eu sou social media há quase 4 anos, né? E por experiência eu falo que a primeira ferramenta principal é a vontade de querer fazer e aprender. Eu comecei a usar aplicativos e programas pagos no ano passado. Desde CapCut, Canva, Captions, que é um outro aplicativo de edição, Photoshop, tudo isso eu comecei a usar do ano passado para cá pago. Porque até antes disso, era tudo versões gratuitas. E eu conseguia fazer muito bem o trabalho, modéstia à parte, com essas ferramentas gratuitas. Então, assim, a principal ferramenta que não se compra, não se paga, é a vontade de fazer. Encontrou alguém disposto a aprender, disposto a ser orientado, treinado, invista nessa pessoa, sabe? Se você é essa pessoa, se coloque à disposição. Porque a missão, de um modo geral, ela precisa de pessoas assim, É né? verdade. Disse tudo. Gente, nós estamos chegando aqui então no final do nosso podcast. Puxa vida. E eu gostaria de fazer aqui uma última pergunta para vocês. Será que existe um perfil específico ou um perfil ideal para pessoas trabalharem na comunicação? Porque talvez, e eu espero muito que tenha gente assistindo aqui
e que não tenha também nenhum vínculo hoje com a comunicação da igreja, mas quer assistir a gente, ou assim, cara, eu quero começar. Curioso. Eu quero fazer a diferença para minha igreja. Não é porque eu tenho um cargo, mas porque eu quero comunicar esperança, comunicar salvação. Existe um perfil específico? O que vocês falariam para a pessoa que está querendo começar agora e para alguém que chegou até aqui, mas ainda se sente inseguro ou se sente incapaz? O que vocês falariam para essa pessoa? Quer começar por aí? Acho que boa vontade é a característica principal. Vontade de aprender, se jogar mesmo, sem medo. Vai com medo mesmo, né? Eu tava fazendo os vídeos hoje à tarde, e aí eu tenho trocentos vídeos para um vídeo de 1 minuto e meio. Sim. Mas tá tudo certo, o vídeo de 1 minuto e meio vai ser entregue depois. Então, começa com o que você tem. Eu acho que a característica principal é esse desejo de ser usado por Deus com aquilo que você tem no momento. E aí, Deus vai abençoando, Deus vai abrindo portas, Deus vai dando o talento que você, às vezes, não tem, mas vai desenvolver. Então, é isso. Boa vontade, disposição de servir. Para mim, isso aí é a chave fundamental. Disse tudo. Eu tenho comigo a ideia de que habilidades, eu já ouvi isso no meu ambiente de trabalho, habilidade se treina, né? Então, alguém que esteja disposto a fazer, e as habilidades a gente vai desenvolvendo. Alguém que também goste de se relacionar, porque no final das contas é sobre pessoas, né? A gente vai lidar com gente, vai usar os programas e as ferramentas, mas no final é para alcançar pessoas. Então, alguém que esteja disposto. Um coração sensível à voz de Deus. Uma pessoa que tem esse senso de missão, ele vai fazer o necessário para aprender, ele vai fazer o necessário para que as coisas funcionem. Eu acho que um coração apaixonado pelo ministério, um coração apaixonado pelo evangelho, ele é capaz de fazer tudo, mesmo que ele não saiba nada. E aí ele vai se dedicar para aprender e para colocar aquilo para frente, para avançar. Bom, eu quero agradecer a vocês. Foi um episódio super especial. Esse é o nosso primeiro episódio. Já até quero convidar vocês aí a nos ajudarem a pensar em próximos temas, porque a gente vai precisar voltar aqui. Claro, né? Com certeza. A gente vai precisar voltar aqui. Mas eu queria deixar para os nossos amigos e amigas que nos assistem, comunicadores, ou ainda não, uma mensagem muito importante. Qual é a razão de existirmos? Tá aqui, na palavra. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. É isso que nós precisamos comunicar. Que existe um Deus que se fez carne, habitou entre nós, Amém. pagou o preço em nosso lugar e nós comunicamos que ele virá para salvar. Amém. A gente comunica esperança. Então, mais do que eventos, mais do que possibilidades, mais do que uma agenda, a gente comunica que existe um Salvador Amém. interessado em salvar pessoas. O nosso desejo com essa iniciativa é que você tire todas as travas, todas as amarras e comece a falar de esperança. E a gente está aqui, sabe para quê? Para te ajudar. Aqui na bio do nosso YouTube, nós vamos deixar e também depois nos comentários um link para você participar do nosso grupo. A gente tem um grupo de comunicadores na Mineira Sul, onde a gente disponibiliza materiais e sobretudo, apoio para que você e a sua igreja possa avançar. Meus amigos, que Deus abençoe vocês. Amém. Muito Amém. obrigado pela parceria. E para fechar, comunicação é Ministério. ministério, é missão. Bom demais estar com vocês e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Valeu!